Olá pessoal, sou Altamiro. Eu vou mostrar para vocês agora aqui como representar uma treliça no F-Tool. Eu vou mostrar aqui um modelo genérico que está aqui na tela aqui, que eu vou representar no F-Tool, porém o procedimento que eu vou utilizar para essa estrutura vocês podem repetir para qualquer outra estrutura que possui qualquer outra dimensão, tá? Inicialmente então vocês têm que ter em mente qual estrutura que vocês vão representar no F-Tool, ou seja, as dimensões da estrutura. No meu caso aqui é uma treliça com uma base de 30 centímetros e uma altura de 10 centímetros. Eu já localizei os nós, ou seja, as ligações entre as barras sobre minha estrutura. E vocês devem pegar uma informação dessa estrutura que vocês têm, no caso da treliça, a posição de cada nó sobre o plano cartesiano, onde o ponto de referência, ou seja, a nossa origem, vai ser a nossa extremidade à esquerda, que no meu caso é o nó A. E pegando então esse ponto como referência, eu vou localizar todos os outros pontos, que no caso serão nossos nós, no plano cartesiano. Por exemplo, aqui no caso o meu ponto A é a origem, né? Vai ser no plano cartesiano a posição 0 e 0, tá? Em centímetros a posição. Meu ponto B, eu andei 10 centímetros para a direita e nenhuma unidade na vertical. Então a posição em x é em 10, em y é 0. O ponto E, por exemplo, andei 10 centímetros para cima e 10 para a direita. Então a posição do meu ponto E vai ser 10 centímetros em x, 10 centímetros em y. Eu vou fazer isso para todos os meus nós da minha treliça. Aí vocês podem repetir isso para todos os nós das treliças que vocês vão representar no F-Tool. Feito isso então, tendo a posição de todos os nós, nós vamos agora trabalhar no nosso programa no F-Tool. Feito isso então, aqui nós temos o F-Tool. Antes de começar a representar a nossa treliça, nós vamos fazer algumas alterações no F-Tool, porque ele já vem com padrão a unidade de medida, metro. Nós vamos utilizar então centímetros, porque o meu modelo está em centímetro, então eu vou utilizar em centímetro também. Se você utilizar em metro, você coloca em metro, mas como nós iremos utilizar as nossas unidades centímetros, eu vou alterar no F-Tool para centímetro também a unidade de medida. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos aqui em Options, vamos depois em Unidades e Números, vai abrir essa janela. Aqui em Length, nós vamos alterar de metro para centímetro, tá? Vamos só alterar aqui a quantidade de casas depois da vírgula, que é em Format. Nós vamos colocar duas casas depois da vírgula, x.xx. E também outra alteração que nós devemos fazer, que vai ser necessária para esse modelo que eu vou mostrar, é a quantidade de casas decimais para a nossa unidade de força, que força. Nós vamos alterar a quantidade de casas decimais. Vamos colocar aqui, ó, 3 casas depois da vírgula, x.xx, ou seja, 3 casas decimais. Escolhemos aqui, damos OK. Pronto, já fizemos algumas alterações. Agora nós já podemos iniciar a representação da nossa treliça. O que nós devemos fazer? Nós vamos inserir então as posições de cada nó da nossa treliça, né, que nós já temos antecipadamente. Da seguinte forma, vamos deixar selecionada essa opção, Keyboard Mode, está selecionado. Depois nós vamos nessa opção aqui, ó, inserir node, que é insert node, na verdade, que é inserir os pontos. Vai abrir essa janela aqui e a partir daquela tabela que nós já estabelecemos anteriormente, que posiciona cada nó sobre a nossa treliça, nós vamos inserir as informações de cada nó e clicando em OK até que sejam inseridos todos os nós, ou seja, no meu caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós, cada um possui uma posição em X e em Y, tá? Vamos fazer aqui então, inserir os nós e clicando em OK. O primeiro nó A, 0 e 0. O nó B meu é 10 em X, 0 em Y, OK. O nó C é 20 em X, 0 em Y. O nó D é 30 em X, 0 em Y. O nó E é 10 em X, em Y é 10. Só verificar na tabela aqui, ó. O nó é 10 e 10, exatamente. Dá um OK. O meu nó F é 20 em X e em Y é 10. Inserir todos os pontos, acabou? Vamos aqui fechar então essa janelinha. Provavelmente
na tela de vocês, eu estou aqui deixando de um modo que seja semelhante ao que vocês vão visualizar, vai aparecer aqui em alguma região da tela bem pequenos pontos. O que nós vamos fazer para aproximar na nossa tela? Vamos então, com a barra de rolagem do mouse, nós vamos aproximar esses pontos até de uma forma que fica visível na nossa tela, tá? Na nossa região de trabalho, todos os pontos que nós inserimos, tá? Inserido todos os pontos, no meu caso foi 6 pontos, vocês vão fazer com o número de pontos que vocês tiverem, inserir todos que constituem a sua estrutura, no meu caso foi 6, e depois de vocês já visualizarem aqui na tela, eu vou agora fazer o desenho das barras. Fazendo o seguinte, eu vou interligar um ponto com o outro, certo? Até que eu tenha uma forma da nossa treliça inicial. Como é que eu vou fazer o desenho da barra? Inicialmente aqui nós vamos então desmarcar essa opção de Keyboard Mode, desmarquei, tá? Porque agora eu vou fazer o desenho das nossas barras com essa opção, Insert Member, inserir membro. Selecionei essa opção, tá? Sem essa aqui ativar, tá desativada. Vou agora passar aqui ó, o mouse sobre cada ponto. Percebam que quando eu posiciono o ponteiro do mouse próximo a esses pontos que eu inseri, ele posiciona de forma automática sobre o ponto, que é uma característica, né, de uma configuração do F-Tool, que ele facilita quando nós vamos desenhar a ligação de barras entre pontos. Então aqui, posicionando o mouse sobre o ponto, eu clico uma vez com o botão esquerdo do mouse e vou arrastando até, clico uma vez, quer dizer, e clico finalizando no próximo ponto. Desenhando então uma barra e vou repetindo esse mesmo processo para todas as barras, interligando os pontos, né? Não tem uma ordem, só interligando ponto com ponto. Caso vocês erram algum ponto, aqui eu inseri um ponto a mais, só dá um Ctrl Z, que ele vai retornar ao modo anterior. Inserindo aqui, pronto, já desenhei todas as barras das treliças, interligando todos os pontos. Deixa eu ver se está certinho aqui, né? Interliguei todos os pontos, já tem o mesmo formato. Agora eu vou inserir os apoios. Os apoios da minha treliça estão o quê? Estão no nó A e no nó D. O que eu vou fazer? Eu vou clicar fora aqui, nessa região em branco, para desselecionar todas as barras. E vou selecionar este ponto e este outro ponto, que é o ponto A e o ponto D. Vou pressionar o Shift e com o botão esquerdo vou clicar nesse ponto, que ele vai ficar realçado em vermelho, tá? E vou clicar no outro ponto com o Shift ainda pressionado, no outro ponto. Então vou ter selecionado os dois pontos, pode soltar o Shift, e eles vão ficar realçados em vermelho, quer dizer que está selecionado o ponto A e o ponto D. Selecionado esses dois pontos, eu vou inserir vou inserir os apoios nesses dois pontos aqui, da seguinte forma. Eu vou aqui nessa opção, Support Conditions, seleciono. Aqui na minha parte direita vai aparecer novas opções, tá? Eu vou adicionar dois apoios conforme o meu modelo, que são dois apoios fixos, né? Esses dois apoios fixos, então, eles vão restringir aqui o movimento em X, então vou colocar para fixar em X, e vai restringir o movimento em Y. Eu vou então marcar a opção de fixar em Y, ou seja, eu vou então restringir o movimento em X e em Y. Feito isso, está selecionado os dois pontos, eu vou clicar nesta opção aqui, ó, e vou aplicar os apoios. Pronto, aplicou os apoios nos dois pontos que eu estava selecionado. Caso vocês não consigam, selecione um ponto individual, clica demarcando que X e Y está fixo e clica nessa opção aqui para aplicar no ponto que está selecionado. Faço para cada ponto que eu quero aplicar o meu apoio, tá? Feito isso, então, já tenho as barras e já tenho o apoio. Falta agora a carga. A carga, quem vai decidir, no caso, vai ser o usuário. No meu exemplo aqui, eu vou supor que nessa parte superior da minha treliça vai ter um peso com uma massa de 50 kg, certo? Sendo que essa massa de 50 kg aqui, ela vai ser dividida como se fosse duas cargas concentradas nesse nó, duas cargas concentradas, quer dizer, uma vai nesse nó e outra nesse nó. As duas cargas, então, elas vão atuar como se fosse um peso de 50 kg, tá? Tudo bem, então. Como é que eu vou, então, trabalhar dentro do F-Tool com essa carga de 50 kg, na verdade, né? O F-Tool trabalha com kilonewtons.
Como eu vou então atuar aqui com a carga de 50 kg, eu vou fazer uma transformação bem simples, com a regra de 3. 1 kg é igual a 9,81 newtons. Então 50 kg, que a carga vai estar sobre minha treliça, é igual a x. Faz uma regra de 3 simples. Eu tenho então que 50 kg é igual a 490,5 newtons, que é aproximadamente 0,5 kN, que kN é a unidade que o F-Tool está atribuído para poder inserir as informações, tá? Certo, então, minha força, meu peso de 50 kg é igual no F-Tool, quando eu for inserir, 0,5 kN. Lembrando que eu vou dividir isso em duas forças, né? Uma força vai nesse nó e outra força vai nesse nó. Então, se é 0,5 kN, 0,25 nesse nó, 0,25 nesse outro nó. Duas forças iguais com sentido para baixo, uma carga vertical. Então, para inserir a força vertical em cada nó, eu vou escolher esta opção aqui, ó, nó dá o fosso, certo? E vou criar uma força, escolhendo, vai estar na opção sua, vai estar marcado none, mas nós vamos aqui em create new nodal force, ou seja, criar uma nova força nessa opção. Clica, vai abrir uma nova opção aqui. É para você colocar o nome da força, só para identificar mesmo, colocar força, qualquer nome serve, clique em done. Agora você vai ter uma nova força que ela vai ter as seguintes características. Qual vai ser, no caso, o seu módulo em X, seu módulo em Y e qual é a rotação que ele causa. Como nossa força ela só vai ser uma força vertical para baixo, no F-Tool para baixo, o sentido é negativo, por padrão, né? Nós vamos colocar o valor da força em Y, que é uma força vertical, que como nós teremos duas forças iguais aqui, que será igual a metade de 0,5, ou então metade de meio, vai ser igual a 0 menos, que ela está o sentido para baixo, 0,25. Na verdade, 0,25, tá? Aqui o separador das unidades, no caso, é o ponto, tá? 0,25. Pronto, a nossa força aqui tem um valor de 0,25 para baixo. Vou selecionar os pontos onde eu quero aplicar essa força. O que eu vou fazer? Pressiono o Shift, clico no botão esquerdo no ponto que eu quero nesse outro ponto também. Seleciono os dois pontos que eu quero aplicar a força e seleciono essa opção aqui, ó. E eu apliquei duas forças de 0,25 kN. Cada força aqui é como se fosse um peso de 25 kg. 25 kg nesse nó, 25 kg nesse nó, tá? Então temos as barras, temos os apoios e temos as forças, né? Representando uma carga sobre a estrutura. Acabou? Não. No F-Tool ainda faltam mais algumas informações para finalizar a análise de uma estrutura, tá? Quais são as informações? Eu vou ter que primeiro aqui inserir, dentro dessa opção aqui, ó, material parameters, eu vou ter que inserir então os parâmetros do material que constitui a barra, que ela pode ser de concreto, de aço, de madeira e de outros materiais qualquer. Mas inicialmente aqui para nossa análise de uma treliça simples, isso não vai influenciar muito, mas vamos inserir então informação genérica. Então, escolhendo essa opção aqui, material parâmetros, vai aparecer essa opção aqui na lateral. Eu vou clicar nessa opção Create New Material, ou seja, vou criar um novo material. Aqui o F-Tool já te dá vários materiais já de forma padrão, mas deixa eu selecionar genérico isotrópico, ou seja, um material genérico. Vamos colocar só o nome do nosso material. Vou colocar aqui material, clica OK. Pronto. Feito isso aqui, nós temos o material e aqui as propriedades do material, modularidade, coeficiente de Poisson e coeficiente de dilatação térmica. Isso aqui não vai alterar nada na nossa análise não, tá? Que é os esforços sobre as barras. Criou o material, clica agora nessa opção aqui, ó, Aplique corrente material, que ele vai aplicar em todos os nossos materiais aqui, ou seja, todas as barras, essa característica. Definiu então que todos os materiais possuem essas propriedades. Então, cada material vai ter essa mesma propriedade. Ainda falta mais um passo para poder analisar os esforços sobre a estrutura no F-Tool. Inserir o tipo de material, que vai ter essas características. Agora falta definir a seção transversal de cada barra aqui, tá? Que eu vou atribuir através dessa opção aqui, ó. Sections Properties, ou seja, as propriedades da seção.
escolho essa opção, vou abrir novas opções aqui na nossa lateral. Eu vou selecionar aqui essa opção, criar uma nova seção, tá? No F8 vou abrir diversas seções aqui que já tem predeterminadas. Eu vou colocar aqui uma seção retangular, vou colocar o nome retangular. E aqui dentro dos parâmetros, eu vou escolher já as opções que o F8 me dá. Eu vou escolher essa aqui, ó, retangular, rectangle. Feito isso aqui, escolhi essa opção retangular, eu vou clicar então em Done. Ele vai me dar a seguinte opção, ó. Eu vou ter que digitar as informações, qual é a base da minha seção transversal e qual é a minha altura da seção transversal. Eu vou colocar um valor qualquer aqui, que também que não vai influenciar muito, tá? No caso, se você estiver fazendo algum trabalho referente a ponte de palito de picolé, pode colocar qualquer valor aqui, diferente de zero, que não vai influenciar nos esforços, na nossa análise dos esforços sobre cada barra. Eu vou colocar aqui então 2 milímetros e vou colocar 10 milímetros de altura e 2 milímetros de base, tá bom? Feito assim que coloquei essas duas informações, eu quero que todas as barras sejam iguais, né? Vou aplicar aqui então que todas as barras, essa opção que vai aplicar para todas as barras essa característica. Pronto. Inserir então o tipo de material, inserir o tipo de seção. Agora o que eu tenho que fazer? Tenho que salvar o arquivo. Salvo o arquivo antes de analisar, tá? Vou salvar aqui em qualquer lugar aqui. Vou colocar treliça, modelo, qualquer nome, tá? Salvou seu arquivo DevTool, pronto. Agora nós podemos analisar os esforços sobre cada barra. Onde nós vamos analisar os esforços sobre a nossa estrutura? Está aqui na parte à direita, ó. Nós podemos ver o esforço axial sobre a estrutura, um esforço cortante sobre a estrutura nessa opção, o momento fletor e também a deformação que ocorre na estrutura, tá? Como nós estamos trabalhando com a treliça, o que interessa para nós, no caso, é o esforço axial que ocorre sobre a estrutura, seja o esforço normal, essa primeira opção, ó. Vamos então selecionar essa opção e será fornecido para nós quais são os esforços sobre cada barra da nossa treliça, tá? Ele dá primeiro aqui esses gráficos aqui para retirar, como eles são constantes, né, uma treliça, os valores não variam sobre a barra. Nós vamos então mudar aqui a escala de forma que nós queremos visualizar somente os valores, tá? Aqui está pequeno os valores, mas eu posso alterar aqui, ó, nas opções, o tamanho do texto, eu vou colocar aqui em grande para vocês visualizarem. Agora aqui, ó, eu tenho os valores dos esforços sobre cada barra da nossa treliça. As barras que não existe nenhum valor, quer dizer que o esforço sobre essa barra é igual a zero. Como eu selecionei o esforço axial, quer dizer que esse é o esforço normal sobre cada barra, tá? No caso, valores negativos, quer dizer que as barras estão sendo o quê? Comprimidas. Valores positivos, quer dizer que as barras estão sendo tracionadas. Então, essas três barras aqui, esta barra e esta barra, ela está sendo o quê? Comprimida, com valor de menos 0,35 kN, tá? E essas demais barras aqui, elas estão sendo o quê? Nem comprimidas nem tracionadas. Se possuem compressão e tração, os valores é muito pequeno, mas não são representados, nós vamos considerar que elas não são nem tracionadas, nem comprimidas, tá bom? Então, esses aqui são os valores sobre cada barra da minha treliça. Se eu verificar os outros esforços, esforço cortante, vai dar aproximadamente zero, né? Porque uma treliça, se eu aplicar os esforços dos nós, os valores no momento fletor e esforço cortante é igual a zero. O momento fletor também sobre as barras vai dar igual a zero, essa opção aqui. E nessa última opção aqui, vai ser a deformação sobre a estrutura. Eu posso aumentar aqui, no caso, a minha escala de deformação. Vocês podem ver aqui que está verificando como ocorre a deformação da nossa estrutura, certo? Isso aqui então, pessoal, é de forma bem básica como é feita a análise de uma estrutura, no caso da treliça, através do F-Tool, onde os esforços onde nós iremos analisar dentro da treliça, basicamente são os esforços normais, ou seja, os esforços axiais, se ocorre tração ou compressão sobre a nossa treliça, ok? Aí se vocês quiserem, no caso, utilizar essa figura aqui, tá, que vocês estão visualizando, jogar para o Word, jogar para o outro programa que vocês querem aproveitar essa imagem, basta, no caso, vir aqui em File,
e utilizar a opção aqui, ó, Export Screen, ou seja, exportar a tela. Vocês podem exportar para PDF, exportar para DXF, que é o formato que você pode trabalhar no AutoCAD, ou exportar também para, no caso, para um programa como o Paint, aplicando aqui o Clipboard, né, o Ctrl C, e vocês podem abrir, no caso, o Paint. Deixa eu abrir o Paint aqui. Dando Ctrl V dentro do Paint, deixa eu afastar aqui. Eu tenho então aqui, ó, a minha estruturazinha já. Eu posso fazer esse mesmo procedimento, por exemplo, no Word. Só dar um Ctrl V. Eu tenho aqui, ó, minha figura, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Isso aqui é uma forma bem simples. Existem outros procedimentos também que podem ser adotados para poder representar essa mesma estrutura. Eu representei aqui criando os nós e depois interligando, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição e até breve.